tudo o que você precisa saber sobre a Bíblia de Jerusalém e principalmente, será que ela é para você? Sim, essa é uma Bíblia de Jerusalém, sim. Tá apagada porque eu já usei bastante, mas é uma Bíblia de Jerusalém. Será que dá para ver? Acho difícil. Tudo bem. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Se você gosta de Bíblia, de teologia, esse aqui é o seu lugar. Nós temos vídeos todos os dias falando de Bíblia, falando de teologia, com devocionais mais aprofundados. E a nossa missão hoje é falar sobre esta belezinha aqui, a Bíblia de Jerusalém. Que eu já adianto, aqui na descrição você encontra um link, caso você queira adquiri-la. Eu vou dar uma descrição geral dela, e se você achar que vale a pena comprar, eu te peço, faça pelo meu link aqui embaixo, não custa nada, certo? Você vai para a Amazon, chega na tua casa, bonitinho, ok. O que é a tal da Bíblia de Jerusalém? Ao contrário do que o nome possa parecer sugerir, ela não é um projeto israelita ou hebraico ou judeu no sentido religioso do termo, embora ela tenha o seu nascedouro em Jerusalém, num projeto da École Biblique de Jérusalem, que é uma instituição que se dedica a estudos bíblicos, arqueológicos, históricos, e uma instituição francófona, antiga, que tem tradição nessa área. Então, os estudos lá são em francês. Hoje você tem estudos lá também em inglês e hebraico, mas originalmente uma escola francófona, que teve como objetivo, nesse projeto específico, providenciar uma tradução mais técnica do hebraico do Antigo Testamento, do grego do Novo Testamento, para a língua francesa. Então a gente está falando em primeiro lugar da Bíblia de Jerusalém e em segundo lugar de projetos similares, seguindo mais ou menos os mesmos padrões técnicos de tradução e de produção de notas de estudo para outras línguas. Então, essa aqui em português, ela não foi traduzida do francês para o português, ela apenas segue o mesmo estilo de tradução que a Bíblia de Jerusalém usou na tradução do grego, do hebraico para o francês, agora do grego e do hebraico para a língua portuguesa. Aqui no Brasil, publicado pela Paulus, uma editora católica, essa Bíblia conta com os livros deuterocanônicos ou apócrifos do Antigo Testamento para nós protestantes, com traduções competentes desses livros também, além de traduções competentes do texto bíblico de maneira geral. Então esse é um projeto mais técnico que visa abastecer a comunidade acadêmica ou um leitor bíblico mais ávido e interessado por questões específicas de tradução. Eu disse aqui que essa Bíblia faz um trabalho competente de tradução, muito embora com alguma frequência eu me flagre discordando das decisões do comitê de tradução dessa Bíblia, talvez com mais frequência do que de outras traduções boas e modernas, como a NVI ou a Nova Almeida Atualizada. Agora, isso não significa dizer que é uma tradução ruim, significa dizer que é uma tradução que ocasionalmente eu acabo preferindo outras opções de traduções quando a gente compara ali as versões. Mas é uma tradução absolutamente competente. Eu mencionei comitê. Como toda boa tradução, ela conta com um comitê, não é um trabalho de uma mão só, tá? Ah, Vitor, mas existem traduções bíblicas de um único autor que você já disse nesse canal que são boas. Ali no fundo, se você estiver prestando atenção, tem uma Bíblia hebraica traduzida pelo Robert Alter. Mas esse tipo de trabalho autoral, de mão única, você tem que levar em consideração que é exatamente isso, é um trabalho mais autoral. E que passa por revisões de outras pessoas também. O Alter não fez aquele negócio ali sozinho. Agora, o comitê da Bíblia de Jerusalém atende
a bons critérios de formação de comitê, de heterogeneidade de tradição, de qualificação técnica dos seus tradutores. Então, é um bom trabalho, uma boa tradução. É uma tradução feita a partir do texto crítico. Então, quando a gente estiver olhando para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento que foi usado para produzir essa tradução é majoritariamente o texto massorético, para quem está habituado com esse tipo de linguagem, né? E com, eventualmente, alguma inserção crítica do Pentateuco Samaritano, dos manuscritos de Qumran. E o que a gente vai encontrar aqui é, no Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica Stuttgartense como base de tradução. E no Novo Testamento, o texto de Nestle Aland como base para tradução também. O que essa Bíblia aqui tem que outras Bíblias não têm e levam pessoas a utilizá-la, como eu utilizo a ponto dela perder as inscrições aqui da capa, já está desbotada. Ela tem notas de tradução. Na medida em que essa equipe se dedicou a traduzir os textos, ela também se dedicou a apontar os lugares onde a tradução é complicada ou onde existe ambiguidade que torna a tradução até mais do que complicada. Obriga o tradutor a fazer uma decisão que a gente não tem certeza absoluta que foi o que o autor quis dizer. A gente tem um bom palpite. Eu vou dar um exemplo disso. Eu separei um exemplo de uma passagem muito conhecida do público evangélico, que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3. Então, João, no capítulo 3, João 4, João 3, aqui. Em João, no capítulo 3, a partir do versículo 3, você certamente conhece essa passagem. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui em nascer de novo tem uma nota de rodapé, tem um indicativo de nota de rodapé, que quando você lê essa nota ali embaixo no texto bíblico vai dizer aqui, ó, João emprega um termo grego, anoten, que significa também do alto. Ou seja, em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Esse duplo sentido, do alto ou de novo, não existe na língua de Jesus e de Nicodemos. Que língua é essa? Bom, Jesus e Nicodemos muito provavelmente estão conversando em aramaico. E no aramaico essa ambiguidade não existe. Na hora que o texto foi escrito no grego, por João, seu autor, aí você tem a utilização desse vocábulo do grego, anoten, que pode significar nascido do alto ou nascido de novo. E o tradutor aqui fez a gentileza de deixar uma nota explicitando que essa passagem é uma passagem de difícil tradução. Então qualquer pessoa que tenha algum interesse em conhecer o mundo da tradução bíblica, em enxergar onde existem discussões a respeito de tradução, a Bíblia de Jerusalém é um excelente atalho. Ele é um manual rápido, é curto, é condensado, você pode levar para cima e para baixo, ao passo que, de repente, se você quisesse um comentário técnico, que por acaso eu tenho aqui perto, eu vou pegar. Vamos lá. Ao passo que se você quisesse um comentário técnico que vai tratar do grego ou do hebraico, você está falando de um livro mais ou menos desse tamanho para cada livro bíblico. Aqui é o Evangelho de Marcos, do Dick France. Ele é o New International Greek Testament Commentary, ou seja, é um comentário do Novo Testamento grego, e aqui você tem questões específicas de tradução. Como um manual super rápido, obviamente não vai ter a mesma qualidade de informação de um comentário, mas como algo super rápido, isso aqui eu levo para cima e para baixo, é muito bom. É o primeiro lugar que eu vou dar uma olhada no texto para ver se tem algum probleminha que me leva a uma tradução mais complicada. Ao passo que um livro desse tipo, a menos que eu tenha uma biblioteca digital muito potente, com muita coisa boa lá, e é a minha recomendação para você, isso aqui eu não consigo levar
para cima e para baixo. No digital consegue, mas para achar uma passagem aqui e encontrar a informação daquela passagem que eu estou procurando, eu vou demorar bastante, ao passo que aqui, rapidinho, eu verifico se aqui tem a informação que eu estou procurando ou não. Então é uma Bíblia extremamente útil, eu recomendo para qualquer pessoa que deseje se aventurar, entender melhor essas questões de tradução, mesmo que você não conte com o domínio do grego e do hebraico. Para quem estudou grego e hebraico, eu acho indispensável, ainda mais dado o preço que essa Bíblia tem hoje no mercado. Para uma Bíblia que tem notas de estudo, como essa tem, e que não são só de tradução, existem também algumas notas do contexto cultural e tal. Para uma Bíblia com notas, o preço dessa Bíblia é muito convidativo. É muito bom. Então, ainda que haja muitos momentos em que eu prefira outras Bíblias em termos de opções de tradução, isso é uma preferência pessoal minha. E ainda que eu as prefira, eu tenho que dizer, esse conteúdo aqui, esse material editorial é muito bom. Eu não compraria, não faria a besteira que eu fiz de comprar essa versão com zíper. Eu compraria hoje a versão com capa dura. Na época, as duas eram bem mais caras do que hoje, e eu comprei a de zíper porque a de zíper era mais barata. Hoje eu compraria a versão de capa dura. Eu não gosto dessa versão de zíper aqui, tá? Mas enfim, tem quem goste, mas essa é só uma informação útil para quem está considerando a hipótese de comprar. Além disso, eu tenho uma crítica para fazer, que talvez você estranhe a maneira como a Bíblia é editada. Você vai ver que o texto ele parece um texto meio contínuo aqui. Ele não tem aquelas divisões em colunas que geralmente a gente vê nos textos bíblicos. E além disso, as notas elas não são por versículo, tá? Você vai ter notas de rodapé como se fosse um texto de um livro normal. Então não são notas verso a verso, como algumas pessoas gostam de falar, versículo a versículo, não. São notas de rodapé mesmo, como num livro acadêmico. Dito isso, eu acho uma baita de uma ferramenta. O link está aqui na descrição, recomendo a compra, sim, da Bíblia de Jerusalém, um excelente recurso para você utilizar. Tá certo? Bom, esse era o meu recado para hoje. Se você gostou disso daqui, deixa um comentário dizendo: quero ver mais reviews de Bíblia, Vitor. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.